Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata. Eu sou a Raquel. E nós somos o Juridizarte. Hoje nós vamos falar, no nosso primeiro episódio, sobre Dahmer, sobre a série Dahmer, publicada e lançada pela Netflix. E esse personagem, essa pessoa em específico, ela é um serial killer americano, obviamente, em função do nome, mas ele também era conhecido por ser canibal e necrófilo. Então, como é que era pra chegar nisso? Por que ele era conhecido? Ele tinha um modus operandi. O modus operandi dele era, ele ia num bairro específico da cidade dele e ele caçava ali. Ele interagia com outros homens, ele era homossexual, tá pessoal? Ele interagia com outros homens, dançava, bebia e os chamava pra casa dele. E na casa dele, ele os dopava, oferecia uma bebida, colocava um sonífero, né? Sim. Colocava um sonífero na bebida e fornecia a vítima. A vítima perdia total a consciência e ele esquartejava, comia algumas partes do corpo dessa vítima e praticava necrofilia, atos sexuais com as partes da vítima. E é horrendo. Pro nosso senso comum, senso de normalidade, isso é horrendo. É horrível, porque ele tirou de uma forma muito cruel a vida dessas pessoas. Só que nós temos alguns pontos, né? Sim. Que trazendo pro direito brasileiro, que daí vou pedir que a Raquel explique melhor como que é, temos uma legislação sobre serial killers, porque ele é um serial killer, né? Isso mesmo, ele é um serial killer, né? Mas não temos uma legislação específica que aborde assassinos em série. Houve uma proposta de lei do Senado em 2010, mas ela nunca chegou a passar e, além disso, ela já até foi arquivada, né? Então, na verdade, aqui nós estaríamos falando de um homicídio qualificado. Justo. E seria importante ter uma legislação que tipifique esse crime em específico, por mais que sim sejam homicídios, porque nós temos serial killers no Brasil. A gente pode até falar em outro episódio específico sobre esses serial killers, mudando um pouco da questão de séries. Até tem algumas séries, né, relacionadas a esses serial killers ou não. Documentários eu sei que tem. Bom, a gente pode trazer. Só que uma parte chocante da série que retrata o Conerak, o rapaz de 14 anos, que ele foi dopado pelo Dahmer e ele tentou fugir. E a vizinha dele tentou salvar, chamou a polícia. E a polícia não deu a devida relevância e permitiu que o Dahmer levasse o Conerak para dentro da casa dele. No Brasil, o crime que ele cometeu, porque esse é o mais gritante, assim, o que mais me doeu de ver. Sim. Porque o menino tinha 14 anos. O menino tentou fugir, tentaram ajudar ele. Sim. E não se teve esse auxílio. Como que no Brasil seria visto esse crime? Como ele seria, que a gente chama de tipificado? Como que se enquadraria? Porque, assim, a gente sabe que o Dahmer cometeu 17 assassinatos. Sim. Mas esse em específico, assim... É que no caso, como eu te falei, né, a gente não tem uma legislação específica que aborde os assassinos em série, se encontra mais no homicídio mesmo, seria qualificado, mas a qualificação dele, como ele não era, ele já tinha 14 anos, né, então a qualificadora que ela é utilizada é pelo Dahmer ter usado o sonífero para dificultar, né, impossibilitar que a vítima pudesse se defender. Mas aí o que entra aqui nisso é uma semelhança mais ou menos com os Estados Unidos, porque ele seria julgado por cada um dos seus crimes separados. Ele teria uma pena por cada um deles, né? No caso, lá nos Estados Unidos, ele foi condenado a 17 prisões perpétuas. Aqui no Brasil não existe prisão perpétua. O máximo que se pode ficar preso é 40 anos. Mas ele teria um total bem maior do que 40 anos da pena, porque ia somar de todos os 17 homicídios que ele cometeu qualificados. Qual que é o mínimo e o máximo pro homicídio aqui no Brasil? Pro homicídio qualificado, nesse caso, é de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Bom, mas aqui, como tu falou, né, seria
De 12 a 30 pra cada um. Isso, pra cada um. Entendi. Provavelmente ele pegaria lá mais perto dos 30, né? Por causa das atrocidades que ele fez e tal. Outra coisa que também o Brasil, ele não tipifica, por exemplo, o canibalismo, a necrofilia, esses atos. Também poderiam ser formas de aumentar a pena majorantes, mas elas não estão no Código Penal, né? Então, é uma coisa que poderia ser pensada para ser acrescentada para um futuro, né? Talvez por não ser uma coisa tão comum, que apareça tanto, Isso. mas também quando aparece é uma coisa assim, como foi nos Estados Unidos, quando descobriram, né? Porque ele foi anos praticando esses crimes. Ele não cometeu em um ano os 17 crimes. Foram anos que ele foi praticando. E ele não era pego, por N razões. Sim. E aqui no Brasil, principalmente, para ser tipificado, precisa ter um caso de muito destaque, né? Por exemplo, a gente tem o da Daniela Pérez, né? Lembra que aí foi tipo quando ficou assim muito evidente na mídia, aí que foi tipificado, porque antes não... Precisa ter uma visibilidade muito grande. Se usava mais uma analogia com outros crimes. Assim, isso. Que na verdade é o que se faz com assassinato em série. Se faz uma analogia porque não com tem homicídio, porque não tem o tipo específico. Exatamente. Que a gente chama de tipo porque se enquadra no que tá na lei. Exatamente. Certo. Bom, e lá ele teve a pena perpétua, ele foi condenado para ficar encarcerado. Isso. No Brasil, se enquadraria para o caso dele. Ele em específico, serial killer, isso ele tinha transtornos, né? Sim. Mentais, ele tinha uma obsessão, por isso que ele matava praticava esses atos. No Brasil, como que seria isso? Tipo, ele ficaria encarcerado também, necessariamente? Quais seriam as possibilidades que ia ter? Então, é que a questão é que, no caso, a gente sabe que ele tinha doenças mentais, né? Ele foi diagnosticado, mas ele não foi considerado no tribunal dos Estados Unidos como doente mental, né? Por isso, inclusive, que... Bom, sendo claro, não tem essa distinção como tem no Brasil, mas neste caso, trazendo para o Brasil, se ele fosse julgado como para ter uma pena, que ele tivesse total capacidade na hora dos seus crimes, capacidade mental para fazer isso, aí é diferente, realmente. E o que iria acontecer era isso, ele ia ter uma pena por cada um dos assassinatos. Ia ser encarcerado. Isso, mas sabendo que a gente sabe que ele tinha algumas deficiências mentais e não se sabe especificamente todas elas quais eram, né? A gente poderia trazer em algum outro momento uma psicóloga ou uma psiquiatra para trazer maiores explicações, porque a gente vai focar aqui no jurídico. Isso. Aí, na verdade, seria uma medida de segurança, né? Tem várias medidas de segurança que o Código Penal aborda, né, no artigo 96, mas a mais eficiente para este caso seria da internação num hospital que ele não é um hospital para todo mundo, que as pessoas ficam juntas, não. É um hospital especificamente para os apenados. Bom, não seria penados, né? Porque no caso não teria uma pena, mas para os criminosos. Para esses criminosos que têm uma certa insanidade mental. Algumas incapacidades. Exatamente. Legal. Isso. E aí eles seriam tratados dentro desse ambiente, né? Aí vem a questão, né? O Código Penal, ele não diz especificamente quanto tempo essa pessoa pode ficar sendo tratada, mas o entendimento é que ele não pode passar do período máximo de uma pena. O que é do período encarcerado. Então, assim, não poderia passar dos 40 anos. O que é um pouco problemático, né? Porque não teria como o Dahmer voltar para a sociedade. Sim. Porque ele ia cometer novamente esses crimes. Ou, de outra forma, ele ia voltar a cometer crimes. Exatamente, então, ele mesmo fala várias vezes que ele não consegue se controlar. E mostra na série que ele tentou pedir ajuda pro pai, mostra que, tipo, ele sabia que aquilo não era legal, só que ele não conseguia não fazer. Exatamente. Quando via, ele tava fazendo. Nada justifica, tá? Só pra gente, nada justifica o que ele fez. Sim, mas não seria uma forma de justificar, mas é pra poder compreender. Porque... No caso, ele não conseguia se conter. Alguma coisa tinha, porque todos os
seres humanos têm impulsos, mas a gente controla isso. Então, a questão é que ele não conseguia controlar esse impulso que ele tinha de matar. Então o que traz apoio. Ele é doente porque ele não consegue controlar. Porque uma pessoa normal conseguiria controlar. E aí é o que tu fala, seria muito perigoso ele voltar nesse período. Ele voltar. Porque para essas pessoas que não têm plena consciência, não têm plena capacidade civil, não tem como elas serem ressocializadas, elas não podem ser inseridas novamente na sociedade. Elas precisam ser tratadas para que haja uma tentativa de atenuar. Só que possivelmente não vai ter uma cura no caso em específico do Dahmer. Então ele seria tratado para atenuar essa obsessão, essa vontade. Isso é uma coisa pro resto da vida. Pro resto da vida. O que é também cruel com ele, né? Porque imagina, apesar dele não ter talvez aquela... Na série mostra que ele tinha um pouco de remorso, mas no geral psicopatas não têm. Não sei se ele se enquadraria em um psicopata, mas psicopatas não têm. Mas ele tendo remorso é até cruel ele não conseguir controlar. Comumente todo mundo classifica os assassinos em série mais como psicopatas, né? Mas nem todos são. O caso do Dahmer, ele seria mais puxado para um psicótico do que um psicopata, né? Até por ele demonstrar o remorso, e também porque se ele fosse um psicopata, não é nem a questão de mostrar remorso pelas suas vítimas, mas é porque pelo menos na série ele sempre demonstra como ele se importa com o pai, entendeu? O pai dele é muito importante pra ele. A avó é muito também importante pra então, ele. Assim, o psicopata, uma coisa que tem que ser deixada clara, ele não é uma coisa específica para uma pessoa. Então, para as minhas vítimas eu não sinto remorso nenhum, para as pessoas que eu gosto sim. Não, ele simplesmente não tem sentimentos por qualquer pessoa. Ele só se importa com ele. Isso, só se importa com ele, mas ele não tem nem sentimentos por si mesmo. Entendeu? Justo. Assim, é uma coisa Ele não assim, sente nada. Nada. É como se fosse um robô, entendeu? Vai indo no instinto de te proteger. Exatamente. Extremamente individualista. Que as pessoas que sentem acabam não sendo tanto. E é muito... Esse tipo de pessoa, assim, é extremamente perigosa para a sociedade. Porque eles conseguem se misturar como qualquer outra pessoa, o que também não é o caso do Dahmer. O Dahmer, como que nem tu falou, ele era tabelado como esquisito no colégio, pelas outras pessoas. Ele era questão de bullying. Exatamente, tinha tudo isso. Ele não conseguia se misturar. Então, muito diferente de um psicopata. Tem o Ted Bundy. O Ted Bundy é um psicopata. Porque ele conseguia seduzir, ele conseguia se encaixar. Ninguém nunca imaginava que ele seria um assassino em série. O Dahmer é mais fácil conseguir imaginar. Ele facilmente poderia ser um primeiro suspeito. Porque no caso, ele soube escolher bem as vítimas. Porque para aquele período, mesmo as pessoas dando queixa de desaparecimento, a polícia não dava bola. Principalmente porque um grande número de vítimas era de baixa renda e era do não é gueto, não era época de gueto, né? Porque os guetos surgiram depois, se eu não me engano. Mas também tem a questão que eles eram homossexuais também. Eram homossexuais. Alguns eram negros. O Conerak, ele era de origem oriental, então asiático, não sei a diferença, gente. Mas eles destoavam do que eles tratavam como, bom, isso não tô nem aí pra essa gente. Então tinha muito preconceito. Exatamente. Dos órgãos que deveriam proteger essas pessoas. A gente pode ver ainda esse tipo de preconceito nos dias atuais, né? Então, antigamente era muito pior. Muito pior. E o Dahmer era branco, gente. Exatamente. Então, ele tinha um ar... Fisicamente, ele era bem padrão. Ele era. Bem padrão. Ele era loiro, alto, então... E ele usava isso a seu favor. Tanto que demorou muito tempo pra descobrirem ele, porque a vizinha dele ligava pra polícia. Ela denunciava, dizia, tem alguma coisa estranha, a polícia não tava nem aí, porque era um bairro mais humilde, um bairro de pessoas trabalhadoras e um bairro que tinha uma população que era oriental, uma população que era mais excluída. Então,
a polícia não demonstrava se importar no mesmo nível que se importaria se fosse num bairro de classe média ou alta lá. Exatamente. Era outro, não é modus operandi, ou até é modus operandi da polícia, mas daí entra muito preconceito, questão cultural, questão de racismo estrutural. A gente pode até abordar isso num episódio futuro, né? Se vocês tiverem interesse, a negligência da polícia, que tem nesse caso. A gente pode falar, se vocês quiserem, a gente faz bem interessante. Parte 2 falando principalmente dessa parte do CONERAC, que é muito importante a gente falar sobre isso também, trazer à tona, porque é uma realidade que se tem hoje também. Exatamente. Não, é uma realidade que a gente vive. Então a gente vai falar do jurídico mesmo, a gente não vive essa realidade, mas muita gente no Brasil vive. Então, se vocês quiserem, a gente fala, comentem aí, nos digam se vocês querem outras séries também que vocês acham que a gente pode trazer para o jurídico. Não necessariamente precisa abordar explicitamente os crimes, mas que vocês vejam algumas coisas que tenham dúvidas ou que queiram saber mais. Coloca aí nos comentários, a gente fala, a gente faz uma parte 2 do Demer, parte 3, quando for preciso. O que vocês quiserem, a gente vai fazer. Porque o intuito aqui é a gente desmistificar bastante o direito, trazer mais pra perto de vocês. Porque tem várias barreiras e a gente quer quebrar um pouquinho essas barreiras. Então tem várias outras séries que podem ser interessantes, pode trazer livros, a gente leu bastante livros, pode ler outros livros e trazer pra vocês. Filmes também. Então, tem bastante coisa, porque a área jurídica, ela é arte, tá muito E a gente vai mostrar pra vocês que tem algumas séries que nem crime tem, a gente consegue trazer pro jurídico. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa que não tem, mas tem, O jurídico tá no dia a dia, gente. Exatamente. O dia a dia, o levantar, o sair, o alugar um apartamento, tá o jurídico. Então, tá em tudo. Então, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Aí, comentem muito. Ativa o joinha, gurizada. Isso aí. E acompanhem que logo a gente posta o nosso E nos sigam nas redes sociais, que a gente bota bastante conteúdo jurídico ali. A Raquel traz bastante conteúdo de crime, eu trago mais de Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma das minhas especialidades, mas eu também trago questão civil. Então nos sigam nas redes sociais, acompanhem a gente aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se não gostarem, a gente vai seguir fazendo, já falei isso, mas espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Tchau.